Olá, professor, tudo bem? Aqui sou eu novamente, a aluna Maria de Fátima, e hoje é o dia quinta-feira, 11 de 3 de 2021, e são exatamente 15h52 da tarde. Bem, eu estou aqui hoje para gravar a resolução do capítulo 2 do livro do Marion, a 18ª edição. Então, sem mais delongas, irei começar. Bem, a questão 1 fala o seguinte: informes contábeis é sinônimo de, e aqui vão as alternativas: A, balanço patrimonial; B, relatórios contábeis; C, registros contábeis; e D, patrimônio. Bem, a alternativa que eu assinalei foi relatórios contábeis, porque, segundo o próprio Marion, autor do livro, em outras fontes em que eu procurei também, afirmam que informes é o mesmo que um relatório contábil, eles são sinônimos, que é justamente onde existe uma transmissão ordenada de dados para os seus usuários, os usuários no caso da contabilidade. Bom, por que eu não assinalei balanço patrimonial? Balanço patrimonial é um tipo de relatório, então, mas é um relatório estritamente financeiro, digamos assim. Então, no sentido abrangente da coisa, acredito que não se enquadra muito no que a questão vinha solicitando. C, registros contábeis. Bem, um relatório contábil também é um registro contábil. Só que o registro ele pode acontecer em diversos setores, não necessariamente atrelados apenas a finanças. Enfim, o registro contábil está relacionado a escrituras, a documentos, como, por exemplo, taxa de juros, não, cheques, notas fiscais. É mais uma maneira realmente de se obter registro e pode acontecer de maneira em diversos setores da empresa, um registro contábil. E patrimônio não, porque o patrimônio basicamente é o acúmulo de riquezas, e o informe contábil ele não está retratando bem o que é um patrimônio, porém o patrimônio é retratado dentro de um informe ou relatório contábil. Espero que eu tenha me feito clara aqui quanto a essa questão. Bem, a questão 2. Exercício social significa A, o ano civil; B, ramo de atividade da empresa; C, que terá duração de 1 ano; e D, o ano comercial, 360 dias. Bem, eu assinalei aqui a alternativa que terá duração de 1 ano. Por convenção, normalmente é esse período que é contabilizado, não necessariamente seguindo o ano civil, que é uma das alternativas e por isso eu não assinalei. O ramo de atividade da empresa não faz muito sentido, porque o ramo é o segmento em que aquela empresa está enquadrada. Não tem nada a ver com o exercício. O ramo é o ramo alimentício, ramo industrial e assim por diante. E D, o ano comercial, 360 dias. Bem, o ano comercial ele é utilizado sim pela contabilidade, assim como a matemática financeira, para fins de otimização de cálculos, que é aquele conceito básico que a gente conhece como um mês tem o equivalente a 30 dias, para facilitar os próprios cálculos. Então, por isso, eu assinalei a alternativa de duração de 1 ano. Alternativa número 3. Das 4 demonstrações financeiras exigidas por leis, podemos indicar uma. A. Demonstração das origens e aplicação de recursos, que é a DOA. Demonstração de resultado de exercício. Notas explicativas. E D. Demonstração orçamentária. Bem, nessa alternativa eu assinalei a demonstração do resultado do exercício, que é a DRE. Normalmente, como eu posso dizer, a demonstração, a DRE, ela é exigida pela lei das sociedades por ação, e normalmente elas são exigidas juntamente com o balanço patrimonial, a demonstração de lucros e prejuízos acumulados, a demonstração de fluxo de caixa, a demonstração a DVA, que é a demonstração, acho que de valor acumulado, algo nesse sentido, não lembro exatamente agora. E a DOA, que é a demonstração de origens e aplicação de recursos, ela não é exigida por lei, assim como a demonstração de resultados abrangente e orçamentos. Então, a demonstração orçamentária, ela não é também, como eu posso dizer, obrigatória por lei. E as notas explicativas, normalmente ela é utilizada, porém ela não é uma demonstração financeira propriamente dita. Ela é quase como um apêndice incluso dentro da demonstração financeira. Normalmente, quase sempre, é necessário ter essas notas explicativas. Elas são quase que obrigatórias, mas não é uma demonstração por si só. Ela faz parte das demonstrações financeiras. Ela está contida. Questão 4.
Pela lei das sociedades por ações, o lado direito do balanço patrimonial é denominado por A. Passivo, B. Passivo e patrimônio líquido, C. Origens de capital, D. Capital de terceiros e capital próprio. Então, nessa questão 4, eu assinalei a alternativa B. Passivo e patrimônio líquido. Porque, como a gente sabe, o balanço patrimonial ele é composto pelo lado esquerdo, contendo ali seus bens e direitos, que vão ser o ativo da empresa, como do lado direito é contido passivo e o balanço e o patrimônio líquido, que são as obrigações, enfim, daquela organização. Nesse sentido, a alternativa A, passivo, poderia até ser, porém está um pouco aqui incompleto. C, origens de capital. Realmente, o passivo ele é conhecido como origem de recursos, de capital, porém, ficaria um pouco, digamos que o origem descartaria, de certo modo, o patrimônio líquido, porque o patrimônio líquido, ele não é necessariamente uma origem, embora ele se enquadre dentro do passivo de uma organização. E a letra D, capital de terceiros e capital próprio. Capital próprio é o próprio patrimônio líquido, que é aquele capital que é dos acionistas, dos próprios proprietários, enfim. E o capital terceiro são as obrigações a serem cumpridas pelaquela organização. Então, assim, capital de terceiros e capital próprio não podem se caracterizar aqui nessa questão. Para que o vídeo não fique tão extenso, eu irei dividir também novamente em duas partes. Então, até a próxima parte, professor.